Abençoados sejam todos vocês, toda a natureza, nesse lindo dia de outono. A nossa conversa de hoje é uma coisa muito simples, mas tudo que é simples é grandioso, é necessário para a nossa existência. E eu quero contar para vocês, o tema já está lá, Yoga e respiração, e eu quero contar para vocês uma vivência. Sempre me perguntam assim: nossa, você conta muitas histórias. Eu aprendi a contar histórias, a gostar de histórias. E acreditem, quando vivemos muito, vivemos muitas histórias. E sempre que posso, eu partilho com vocês algumas dessas histórias. Bem, uma vez chegou uma pessoa, já há muito tempo, aqui no espaço de yoga onde eu trabalho, no espaço Ayun. E essa pessoa, ela veio acompanhada do marido. Aí ela chegou e disse assim: eu queria muito que você fizesse um tratamento, porque meu marido tem muitas dores abdominais, dores no peito, mas já fizemos todos os exames e não acusou nada, e ele continua com essas dores. Bem, eu aí marquei o dia e comecei a cuidar dessa pessoa. E a cuidar com práticas de asanas, com algumas massagens. E até que nesse trabalho, eu percebi que ele tinha uma respiração superior. E essa respiração, ela não descia. E como essa respiração não descia, e eu fui observando o que estava acontecendo com ele, ele só respirava com a parte superior do pulmão. Aí logo que eu percebi isso, o que eu fiz? Eu comecei a fazer com ele exercícios para que a sua caixa torácica e o diafragma pudessem ampliar e ele receber mais ar no pulmão. E assim, eu não conversei com ele sobre isso, eu fui trabalhando o aporte respiratório dele. Até que um dia aconteceu uma coisa muito interessante. E isso foi um marco na minha vida pessoal e como terapeuta. O ar desceu para a base do pulmão. Vocês não imaginam o que aquele homem sentiu. Para mim ali foi um renascimento. Tanto para mim, que eu fiquei muito feliz, que recebi, e para ele. Pois acreditem, a partir daquele dia, nunca mais ele teve dor. E às vezes que eu encontrei com ele depois, ele não tinha dor. A respiração é algo tão valoroso, na mesma proporção, tão esquecido. O pulmão é um triângulo, portanto, a base do pulmão ela é muito mais larga do que a parte superior. Mas como a respiração é sempre muito rápida, ela é ofegante, e o nível de cortisol no corpo é muito alto devido ao estresse cotidiano, não o estresse necessário, porque existe um estresse necessário.
A respiração se faz rápida para que o coração faça movimentos também mais rápido. E com isso, a pessoa receba mais quantidade de sangue para que as funções de luta e fuga possam acontecer. Só que isso acontece em casos necessários. Entre os animais, isso não acontece. Imagina, a zebra está correndo do leão. Corre, corre, corre. Nesse momento, ela está respirando rápido, o coração está acelerado, o sangue está circulando de forma mais rápida para que dê energia necessária para ela fugir. Mas, quando ela consegue escapar do leão, ela volta ao normal, o coração dela vai se tranquilizar junto com a circulação sanguínea e a respiração se torna lenta e suave. Porque os animais, eles são movidos pelo instinto. Nós também somos movidos pelo instinto, mas junto ao instinto nós temos a nossa mente. E a nossa mente, ela é capaz de discernir, de memorizar, de fixar uma emoção. E junto a essa mente, nós temos o instinto. Só que nós vivemos uma situação de estresse, mas depois passa. E aí vamos levar 20 anos toda vez que lembrar, porque existe a memória daquela situação, o que vai acontecer? O corpo vai reagir como se aquela situação fosse presente. Bem, mas ao mesmo tempo que temos essa mente, nós temos também uma mente que pode trabalhar o movimento contrário. Respirar é o primeiro ato e o último da vida, e o mais necessário. É só observarmos quanto tempo podemos ficar sem nos alimentar. Até 40 dias, sei lá. Sem beber água. Pelo menos 10 dias. Quanto tempo podemos ficar sem respirar? Aí é diferente. Sem respirar, 4, 5. Uma pessoa não treinada, até os treinados não pode passar de 10 minutos. Nós vamos danificar todo o corpo. E a primeira coisa a ser danificada é o cérebro. Então, os neurônios, eles necessitam de prana, eles necessitam de oxigenação a todo instante. E para isso nós temos uma condição corporal específica para essa manutenção. Temos as vias aéreas, aí já começa o primeiro problema. As vias aéreas, no comum, estão sempre danificadas. Danificadas por obstrução. Obstrução é essa causada por muco, por inflamações, e o que impede que ela seja um conduto para o ar entrar no nosso corpo. E ela precisa ser esse conduto, porque esse ar que entra e atravessa as narinas e os seios nasais, eles vão aquecidos para o pulmão. Eles vão um pouco mais limpo, porque aqui tem todo um mecanismo de água e pelos para segurar as impurezas. Chegando no pulmão, esse ar quente mais limpo, chegando lá nos nossos alvéolos, eles aquecem os alvéolos que se dilatam para que o oxigênio entre na corrente sanguínea. Isso é o primeiro passo.
O segundo é a amplitude da nossa caixa torácica. A caixa torácica, ela se movimenta por um mecanismo de pressão. Não é porque eu estou movendo, não. É autônomo. Então, aqui, vocês já viram muitas pessoas que precisam respirar por traqueostomia. Ele respira por um buraco, o ar não passa aqui. Porque quem faz é a caixa. Quando a caixa se dilata, o ar entra por pressão. A pressão externa é maior e entra nessa caixa. E aí, na hora que a caixa dilata, o diafragma ele se contrai, se abaixa e dá um espaço maior para o pulmão. E o pulmão, ele ocupando mais espaço, ele ganha a possibilidade de se encher. Um homem, numa condição respiratória normal, ele chega a receber 4,5 litros de ar. A mulher um pouco menos, por condições anatômicas. Então, uma pessoa, uma mulher, ela vai receber 3,5 litros de ar. Mas tem uma outra coisa que pouca gente sabe, é que para esse diafragma, que é essa base, esse assoalho que nós temos separando o tórax do abdômen, esse assoalho, ele tem músculos que se ligam à bacia. E esses músculos, eles precisam estar ativados para que haja esse movimento do diafragma. Vocês já viram que as pessoas mais idosas, elas têm voz fraca, elas respiram mal. E muitas vezes nós imaginamos assim, mas essa pessoa, ela caminha, ela faz isso, aquilo. Mas a pelve dela, o quadril dela, tem músculos enfraquecidos. E como essa pelve está fraca, nós temos esses dois assoalhos, que é o assoalho pélvico e o assoalho diafragmático. Então, um trabalha ajudando o outro. Por isso que é tão importante para um ser humano praticar asanas de yoga. Por que tem que praticar? Porque os asanas de yoga fortalecem todo o corpo, não apenas um grupo muscular externo, um grupo muscular para mostrar. Não. Todos os músculos, eles são fortalecidos por duas razões, pelo próprio movimento e pela respiração. Porque a respiração é quem vai nos dar força para que o nosso corpo, para que o nosso diafragma possa se contrair e se expandir. Que se o diafragma está fraco, nós não vamos ter condições de ter uma boa respiração. Então, eu vou pedir a vocês que façam o seguinte. Observe, põe a mão no abdômen, faça isso agora. Põe a mão no abdômen. E aí, quando você puser a mão no abdômen, inspire. E veja se seu abdômen se expandiu. Porque se ele não se expandiu, você está fazendo uma respiração alta e recebendo pouca oxigenação. Depois, você põe a mão na lateral do corpo e faça o efeito sanfona. Ou seja, abra para a lateral e feche. Deixe sua mão ser empurrada. Não, as costelas flutuantes, por isso que elas são flutuantes, para poder dar espaço de abertura,
Você vai expandir para o lado e veja se as suas costelas estão abrindo para a lateral. Isso é muito importante para a expansão da caixa torácica. Outra coisa muito importante é ficar de cócoras, subir de cócoras, andar de cócoras. Não é à toa que os povos originários, até hoje, os caboclos, os indianos, eles sentam para conversar de cócoras. As mulheres na Índia, elas preparam o almoço, ela pica os legumes com uma tabuinha no chão. E lá elas ficam de cócoras, não importa a idade da vida. Porque isso é uma sabedoria ancestral, instintiva. Quando nós ficamos de cócoras, nós fortalecemos o assoalho pélvico. O assoalho pélvico fortalecido, ele vai fortalecer os músculos que se conectam com o assoalho diafragmático.